Como a inteligência artificial pode ser a chave para transformar sua carreira, te preparar para o futuro? Bora descobrir isso agora. No Hotmartcast de hoje, nós vamos conversar com um especialista em inteligência artificial que vai compartilhar como você pode usar essa tecnologia a seu favor. Além de especialista, consultor de IA, ele é responsável pelo podcast número 1 de tecnologia no Brasil e tem ajudado centenas de profissionais e empresas a se adaptarem, se prepararem para o futuro cada vez mais digital. A IA, ela já tem resultado hoje. O ChatGPT, ele é talvez uma das únicas IAs que eu não consigo imaginar alguma pessoa ou profissão que não faria uso dele. Porque ele não é um simples criador de conteúdo. A gente tem muitas IAs hoje que criam algum tipo de conteúdo, cria imagem, cria vídeo. Eu sou advogado, não necessariamente preciso criar vídeo, entendeu? Agora, o ChatGPT, ele te ajuda com tudo. Com problemas de vida, com dúvida, com estratégia de negócio, criação de conteúdo, ideias, criatividade, entendeu? Então, eu até considero o ChatGPT como uma espécie de expansão da nossa inteligência. Hoje, eu praticamente converso com o ChatGPT tudo. Quando eu tô pensando num novo modelo de negócio para minha empresa, eu saco o ChatGPT e começo a falar com ele. Chega, tô pensando nisso, mas tem esses desafios e O que você acha? Ele me responde, eu leio. Vou de novo, várias e várias conversas, várias ideias sensacionais ele me dá pensando nisso. Eu sou o Danilo Gatto e o Hotmartcast começa agora. Danilo, bem-vindo, meu caro. Bem-vindo. E olha, vale dizer, temos falado pouco sobre IA neste podcast. Pouquíssimo. Então, é bom tê-lo aqui, porque a gente precisa começar a falar disso, mas antes da gente entrar no tema, a nossa audiência, ela é inclusive muito bem acostumada ou mal acostumada, porque com frequência as pessoas vêm e oferecem alguma coisa para nossa audiência. Para quem fizer o melhor comentário desse episódio, você preparou um presente para as pessoas? O que você preparou para a turma, cara? Com certeza. Então, para quem não conhece, eu tenho uma comunidade de inteligência artificial que é quase um Netflix, né? Eu ensino ali dezenas, né? Tá indo para centenas, talvez, de ferramentas para usar na prática, no dia a dia. E quem fizer o melhor comentário vai ganhar um ano gratuito na comunidade, que o ano custa quase R$1.000, então é um presente bem legal ali. Que cara, eu vou fornecer aqui para quem fizer o melhor comentário. Não, bom demais. Eu vou comentar, porque eu tô precisando dar uma atualizada. Ô Danilo, cara, tem 1 milhão de maneiras a gente começar essa conversa. Mas vamos começar do princípio. Por que você acha que as pessoas precisam prestar atenção em IA e aprender sobre IA agora, neste minuto? Por que elas deveriam estar se informando neste minuto sobre isso? A IA, ela é uma tecnologia a nível eletricidade ou mais do impacto que ela vai trazer na humanidade. Todo mundo sabe que quando veio a eletricidade, mudou tudo, né? Desde lâmpada, os equipamentos elétricos começaram a trazer uma produtividade enorme e a IA é daí para mais. E o principal, não é um negócio do futuro, né? Muita gente que acompanha criptomoedas, bitcoins e tal, e principalmente o Bitcoin, ele é uma promessa futura, né? De virar uma moeda amplamente utilizada, estável e tudo mais, e o pessoal está comprando hoje, apostando nesse futuro de certa forma, que é um futuro promissor. Só que a IA, ela já tem resultado hoje. Hoje, quem usa já tem inúmeros casos, né? Tanto eu mesmo já usei no meu negócio, experimentei em primeira mão, já auxiliei várias empresas a implementar, entrevisto pessoas no podcast que já implementaram e estão tendo reduções de custos, aumento de produtividade na ordem assim de 50%, 80%, às vezes é mais do que isso, né? Quando a gente fala de receita, às vezes é ilimitado, né? Pode ser 200%, 400%, 500%. E já hoje, com ferramentas assim que são acessíveis, tem um custo acessível também, são fáceis de aprender que você já consegue implementar. Tá lá disponível em cima da mesa, só que as pessoas estão passando direto e não estão usando. E quem está usando já está ganhando uma vantagem muito desleal. Vocês vão entender mais sobre isso no decorrer do que a gente está falando, mas é porque, assim, tem as fases de adoção. Agora, quem adota está tendo uma oportunidade enorme. Essa janela de oportunidade está só reduzindo cada vez mais rápido. Daqui a pouco você vai ter que adotar para ser igual aos outros e daqui a pouco você vai ter que adotar para sobreviver, entendeu? Então é mais ou menos isso. Aí você vai escolher onde e você até entra. Comentar que, tipo assim, se a gente parar para pensar que para quem cria conteúdo, cara, você tem que usar pela facilidade, e nem é para ela criar no seu lugar, pelo tanto que ela facilita a vida e evita um possível burnout, né? Para quem é de marketing, prestador de serviço, especialista em qualquer área, o que tem de recurso para você facilitar a sua vida e ganhar mais eficiência, né? E aí, assim, daria pra gente gravar um episódio de podcast de, sei lá, cara, umas 80 horas só falando do Só de tema. ferramenta. Só de ferramenta. Agora, a gente podia aproveitar e já entrar num lugar que teoricamente a gente ia entrar mais pra frente, mas eu já quero saber. Se você tivesse que dar uma dica para quem é do mercado digital, tá? Para quem vende produto digital ou tá trabalhando nele. Se tivesse que escolher uma ferramenta só, de todas que
tem disponível e é infinito, né? Porque, tipo assim, o volume já é quase infinito já. Qual que você acha que é que as pessoas deveriam aprender primeiro e ficar boas primeiro? É a coisa mais óbvia? É começar por um chat GPT da vida mesmo? Qual que é a que você fala assim, cara, essa aqui pra mim é a que é imprescindível? Totalmente o ChatGPT, sem a menor sombra de dúvida, tá? Porque o ChatGPT, ele é talvez uma das únicas IAs que eu não consigo imaginar alguma pessoa ou profissão que não faria uso dele. Porque ele não é um simples criador de conteúdo. A gente tem muitas IAs hoje que criam algum tipo de conteúdo, cria imagem, cria vídeo. Eu sou advogado, não necessariamente preciso criar vídeo, entendeu? Agora, o ChatGPT, ele te ajuda com tudo. Com problemas de vida, com dúvida, com estratégia de negócio, criação de conteúdo, ideias, criatividade, entendeu? Então, eu até considero o ChatGPT como uma espécie de expansão da nossa inteligência. Hoje, eu praticamente converso com o ChatGPT tudo. Quando eu estou pensando num novo modelo de negócio para minha empresa, eu saco o ChatGPT e começo a falar com ele. Chega, eu tô pensando nisso, mas tem esses desafios e tá. O que você acha? Ele me responde, eu leio. Vou de novo, várias e várias conversas, várias ideias sensacionais ele me dá pensando nisso, né? Eu brinco que eu tenho lá um GPT personalizado que é o Zordon, né? Pra quem pegar aí a referência dos Power Rangers, que ele sabe tudo da minha empresa e toda a decisão de negócio que eu vou tomar eu falo com ele antes para entender ali quais são as principais ali, os pontos negativos e positivos que ele vê, se ele tem alguma ideia melhor, e constantemente eu fico usando o ChatGPT para aprimorar o meu processo de decisão e também para me ajudar com todo tipo de coisa na minha vida. Dando um exemplo prático, eu trabalho com 2 monitores, sou de Belém do Pará. Eu fui visitar meus pais lá em Belém do Pará, não ia levar um monitor na mala, levei só o Note. Cheguei lá, eu falei, meu pai tem um computador, vou usá-lo. Chegou lá e tinha trocou por um monitor ali que é daqueles com CPU acoplada. Aí eu falei, putz, será que dá certo? Pluguei o HDMI, pluguei no meu, nada. Aí eu falei, e agora, cara? Vou ter que trabalhar com monitor só e fazer transmissão com monitor é horrível, né? Porque você tem que botar, às vezes, OBS em algum lugar e tal. Aí eu resolvi puxar o ChatGPT, tirei uma foto do monitor e falei, tô querendo plugar, não tô conseguindo. Falou, esse tipo de monitor, de computador nem sempre permite. Eu falei, como é que eu faço pra saber? Ele me deu um modelo, eu falei, onde tá o modelo? Clica em tal lugar. Eu cliquei, tirei foto, mandei pra ele de novo. Aí ele pegou e falou assim, pesquisei aqui na internet, esse daqui é um modelo Dell All-in-One, sei lá o quê, não aceita receber imagem, tá? Ele só transmite. E tem algum jeito de fazer ele receber? Tem, claro. Tem um aplicativo, você pode baixar o aplicativo tal, que é gratuito. Você instala aqui, instala lá, liga no Wi-Fi e funciona. Aí em 5 minutos eu resolvi, tava lá perfeito. Falei, cara, fiquei pensando, eu não sei quanto tempo eu ia levar pra resolver esse problema e nem se eu ia conseguir resolver. Eu não sei nem o que eu ia pesquisar no YouTube pra... Provavelmente não resolveria. Não resolveria. Não, isso eu aprendi com um amigo meu, um negócio muito doido de ChatGPT, que assim, a nível negócio, whatever, mas tipo, pensando em vida pessoal. Tem um amigo meu que ele tava fazendo uma viagem por uma cidade e ele tava com o aplicativo do ChatGPT no bolso, fonezinho no ouvido, modo áudio lá ligado. Ele passava por um lugar, ele falava, estou na esquina tal com tal e vi um prédio que é mais ou menos assim. Qual é a história desse prédio? O que esse prédio é? Ele começou a usar o ChatGPT como um guia turístico dele. Tipo assim, incrível, cara. E aí você para pensar, se dá pra fazer isso a nível lazer, o que eu posso fazer a nível profissional, né? Que caramba, eu fiz uma negociação aqui que tal coisa não saiu tão certo, que eu posso ter errado. Cara, é um guru pessoal que você pode ter. Na verdade, trocar ideia com um brother, né? Quase assim, com um brother muito inteligente, seus, né? Tem gente que dá nome pros seus. Tem um monte de... o GP, Bom, você acabou de... sabe? Entendeu? O pessoal chama de vários nomes. Isso daí que você falou é totalmente verdade, porque é por isso que eu tô dizendo, a gente tá chegando numa nova forma de pensar, de lidar com as coisas, né? É literalmente uma nova forma. Então, por exemplo, meu processo de decisão já é totalmente assistido. E até problemas de vida, por exemplo, problema de saúde, aconteceu com um familiar próximo, eu ia lá e consultava ele. Falei, aconteceu tal coisa, tal coisa, tal coisa. Aí ele ia lá e falava. Aí daqui a pouco o pessoal estava em repouso, eu falava, olha, a pessoa está sentindo dor assim, assim, assado. Aí ele pegava e dizia, olha, isso é normal. E aí, óbvio que a gente mandava para o médico. Aí horas depois o médico ia lá e repetia exatamente o que ele tinha falado. Aí óbvio que você não vai substituir, mas já dá uma tranquilidade. O que não é normal? Não é normal se acontecer isso, isso e isso. Sabe? E as informações são muito precisas. Se você ativar a internet, então, que ele vai e busca, você pode buscar em fontes confiáveis e já estão surgindo, né, tecnologias agora que vão ser mais assinadas por entidades confiáveis, que só vão pegar dados de locais super seguros. Isso daí vai mudar tudo, assim, entendeu? Então, e fora toda essa questão do dia a dia. Acender uma luz no teu painel, tu não sabe o que é. Você pode tirar uma foto, perguntar pro ChatGPT e te diz, te ajuda a resolver, sabe? É porque as pessoas não estão ainda parando para usar como deveria. Você tá numa loja, quer comprar um microfone e não sabe qual é o melhor. Aí tem algumas opções. Você pode tirar uma foto e perguntar. Ela pesquisa na internet e traz informações. As pessoas só não estão usando ainda porque ainda não chegou nesse nível de criatividade, mas dá para fazer muita coisa, absurdo. Aproveitando esse gancho, né, essa questão da pessoa não se aprofundar, porque às vezes tem medo de a tecnologia ser muito complexa. Igual quando começou a ter acesso mais generalizado à internet, a gente falava assim, né,
Norris, se você quer internet, dá pra fazer de tudo. Pô, beleza, mas tudo o quê? Tipo assim, Paradoxo da escolha, né? Você não sabe pra onde começar. como que um profissional de marketing digital, um empreendedor, um criativo que seja, que ainda tem zero contato com essa tecnologia, pode ir rompendo esse medo? Só trocando ideia com o ChatGPT já rompe? Perfeito. Isso daí é você testando os limites dele, tá? Não é só trocando a ideia, porque o que acontece? Eu conheço muitas pessoas que começaram a usar e travaram naqueles casos de uso lá, entendeu? Pedi pra ele me ajudar a fazer um e-mail, fez, pronto, eu uso ele para escrever e-mail. A pessoa não usa para outras coisas. Então, acho que é você ficar constantemente testando até onde ele vai, entendeu? Porque quando eu fiz isso lá no início, eu não tinha ainda uma garantia de que ia chegar em algum lugar. Hoje eu posso afirmar para vocês que chega. Podem fazer isso daí com tranquilidade, que vocês vão chegar em lugares absurdos, assim, que vocês nem imaginam, em termos assim, o ChatGPT consegue criar idioma. Se você pedir para ele criar um idioma, ele cria, explica toda a gramática do idioma, sabe? Letra de música. Essa parte de criatividade em si, por exemplo, eu sou designer de formação. Quantas e quantas vezes eu tinha que ajudar um cliente a pensar no nome de negócio, ou pensar em algum tipo de logo, e eu ficava preso no processo criativo, sabe? Passava dias sem conseguir ter uma ideia boa. Como você falou, né? Faz de tudo. É tipo Photoshop. Você abre ele, tá aquela tela branca. Faça o que você quiser. Faça o quê? Vou colocar um quadrado aqui na tela. E agora? Eu coloco uma bola, sabe? Você fica perdido, entendeu? E, pra mim, o ChatGPT matou o não tem mais criatividade, sabe? Esse problema não existe mais. Hoje você tem criatividade porque você quiser. Você pede 100, 200, 1000 ideias e ele vai te dar uma ideia boa em algum momento que vai ativar aquilo lá e você segue adiante. Então, no final das contas, eu acho que você começar a trazer a IA para o seu dia a dia. Quando eu comecei nesse mercado, foi o que eu quis fazer, né? Porque tem as pessoas que ficam só estudando, esperando que em algum momento vai ter um estalo mágico e vai usar para alguma coisa, e eu não queria ser essa pessoa. Eu queria ser o cara que começou de imediato a trazer para toda atividade. Então, eu escrevi um e-mail e falava, pera, será que o ChatGPT consegue me ajudar com isso? Vamos ajudar. Escrever um e-mail. Se for pequenininho, eu mesmo escrevo. Não precisa. Agora, se for maior, já está me ajudando bem. Aí, beleza, e-mail legal. Aí, preciso pensar num plano de negócio. Eu ia escrever, não, peraí, deixa eu ver se o ChatGPT consegue. Uma apresentação. Pô, apresentação, pessoal. O pessoal leva horas para planejar uma apresentação de 10 slides. O ChatGPT te dá a estrutura em 10 segundos. Aí você vai lá, edita isso, edita aquilo, pronto. O mais difícil, cara, é você estruturar a apresentação você tem pronto já. Aí tem outras IAs que você pode usar para fazer chegar até o final, né? Mas, por exemplo, para isso já te ajuda muito. Bolar cronograma de evento. Quero fazer um evento, nunca fiz evento na minha vida. Você pede pro ChatGPT te ajudar e já coloca lá. Tem que ter coffee break, credenciamento, sei lá o quê. Já coloca tudo certinho. Você nem imaginava. E uma coisa bem interessante, esse podcast que eu tenho, quem me deu a ideia dele foi o ChatGPT. Porque quando eu comecei, né, o que aconteceu? Dia 30 de novembro surgiu o ChatGPT, dia 5 de dezembro eu tinha conta. Eu era do mercado financeiro e estava estudando para tirar o CFP, que é uma certificação chata pra caramba de tirar. Você provavelmente deve ser o único designer do mundo que tem isso. E não tem mais, né? Porque eu tirei e guardei na gaveta. Tirou e guardou. Sabe? Porque eu não usei pra nada, sabe? Deu um trabalho enorme, provocar, enfim. E aí eu vi no fórum os caras falando assim, tem uma ferramenta para estudo que é sensacional, e eu baixei. E foi isso, assim, 5 dias depois do lançamento eu baixei. E quando eu comecei a usar, eu falei, meu amigo, meu trabalho de educador financeiro foi pro saco. Por que vão precisar de um educador financeiro, né? Alguém para ensinar investimento, se daqui a pouco vai ter um chat GPT dentro de todos os aplicativos de banco, de tudo. E vai te dizer o que é tesouro direto, vai dizer o que é ação, vai estar sempre atualizado. Aí, se for de um lugar confiável, vai te ensinar como montar uma boa carteira de investimento. Para que você vai precisar de mim, sabe? Aí eu falei, cara, eu tenho duas opções. Eu fico nesse meu mercado, tento achar algum nicho aí, mudar alguma coisa, ou eu mudo para essa área aí nova que aparentemente vai ser a nova informática, né? Nos anos 90 tinha informática, todo mundo teve que aprender a usar computador. Eu falei, vou fazer isso. E aí, de imediato, eu já comecei a usar. Então, eu comecei a seguir um monte de gringo, de site, de podcast, e tudo que eu via de uso eu ia lá aplicava. O cara escrevia um livro, eu queria escrever um livro também. O cara fazia um programa, eu queria fazer um programa também. Então, eu comecei a testar muitos limites. Então, eu sei hoje exatamente o que dá e o que não dá para fazer assim no ChatGPT. Se alguém me fala assim, tal atividade pode ser uma atividade que eu nunca fiz, eu sei dizer, eu falei, cara, isso aqui vai dar ruim, por causa disso, disso e disso, porque eu já testei. Eu sempre fico tentando ultrapassar os limites, vendo o que cada lançamento me traz, assim, de limite a mais aí do que ele consegue fazer, entendeu? E é isso que vai te dando mais ideia. Aí, hoje em dia, sei lá, tô desenvolvendo software com ChatGPT para mim mesmo, sabe? Que é, inclusive, uma tendência interessante, né? No futuro a gente vai usar as ferramentas que a gente vai desenvolver. E isso daí é com tempo, né? Com prática, você tentando cada vez coisas mais difíceis. A gente tá indo para um lugar, pensa assim, a grande maioria da população ainda olha para isso de um jeito muito, quase, assim, com preocupação, né? Quando você olha a preocupação das pessoas, especialmente no que diz respeito aos empregos delas, que é a primeira coisa que machuca o ser humano, é tipo, eu vou ficar inútil, eu vou ser substituído. Isso é a primeira coisa que bate no ser humano. O ser humano nunca pensa nos potenciais, de como isso pode melhorar a minha vida, é sempre tipo, o que isso vai me tirar, né? Vamos brincar de futurologia? O que você olha para o futuro? Onde você vê que vai ter buraco, que de fato
as pessoas vão perder as atividades e aonde que estão os ganhos possíveis disso? Eu acho que a preocupação ela é real, só que hoje eu vejo que ela é um pouco... A gente tem mais tempo do que a gente imaginava. Quando eu comecei a mexer com IA, eu falei assim, olha, vai dar para ganhar dinheiro com isso por uns 2 anos, porque depois todo mundo vai saber usar. E estamos aí, 2 anos depois, e muita gente está começando a pensar. Então, a velocidade de adoção de tecnologia por parte do ser humano, ela é ridícula. Se lançar hoje a AGI, né, o sonho da IA, e botarem disponível, vai levar anos para todo mundo estar usando, sabe? Então, isso é uma coisa que está a favor, né? Isso até a nível empresarial. Ou seja, vai ser um pouco mais lento do que eu imaginava, vai dar mais tempo das pessoas se prepararem. Quem eu acho que vai ter problema é quem tem dificuldade de aprender coisa nova. Tem resistência, que fica insistindo até o final para aprender coisa nova. Porque a gente entrou numa era de aprendizado contínuo. Eu até brinco assim, o cara fala, eu sou engenheiro. Não, você está engenheiro. Não sei quanto tempo você ainda vai ser engenheiro, porque talvez essa profissão mude, talvez ela não exista mais daqui a algumas décadas, entendeu? Vai ser só robô que vai construir as coisas. Carro autônomo, eu sou motorista. Será que você é mesmo ou será que você está? Porque talvez daqui a 15 anos vai ser só carro autônomo na rua, entendeu? Então isso pode valer para todas as profissões. Só que o que vai acontecer? O ser humano sempre acha formas de agregar valor à vida do outro, entendeu? Seja lá onde for. Por exemplo, a gente nunca ia imaginar que existiria uma profissão de influenciador digital. Tá? Quando lançaram um celular, é impossível até prever isso. E existiu. Hoje tem gente lá que agrega valor fazendo um conteúdo engraçado que as pessoas veem e se divertem. Então a gente vai achar. Só que para isso você vai ter que estar acompanhando e vai ter que estar aprendendo coisas novas. Só que aí, de novo, é aquilo que a gente falou no início. Quem está acompanhando e aprendendo coisas novas agora vai ter muito mais opção, vai conseguir tomar decisões estratégicas, qual caminho vai seguir. Por exemplo, eu fiz uma transição de carreira completa com calma, com toda a calma, ainda estou antecipado, entendeu? Então hoje, mesmo quem hoje fala assim, sei lá, de repente eu quero abandonar minha carreira e quero trabalhar com IA, né? Não é todo mundo que precisa fazer isso, óbvio. Tem tempo ainda, com calma, para fazer isso. Daqui a pouco já não vai mais ter tanto tempo assim. Daqui a pouco vai... Porque tem certas tecnologias que vão destravando casos de uso, que às vezes é um caso de uso muito amplo. Por exemplo, telemarketing. A gente está prestes... muito perto mesmo da IA destravar o telemarketing assim, massivo, natural, com voz humana e que vai ligar e, sabe, ninguém mais vai precisar de telemarketing humano. Eu já trabalhei fazendo atendimento, eu já trabalhei fazendo ligação fria para cliente de vendas. É horrível, cara, você tem que ter um preparo psicológico muito grande, que cara te trata mal, aí cada ligação ali é um soco no fígado, aí você não quer mais. Tanto que esse pessoal de telemarketing tem acompanhamento psicológico constante. Agora você pode botar uma IA que você pode xingar ela do que quiser, ela vai dizer, pô, entendo sua frustração, muito, sabe? E vai ligar 24 horas por dia, 7 dias por semana, ser super sensível. Por que você vai precisar ter essas montanhas, telemarketing imensos com pessoas? Aí vai uma classe inteira de uma vez, assim, entendeu? Então é isso que eu tô falando. Pouco a pouco estão sendo liberados casos de uso, alguns são adotados mais devagar. Então, por exemplo, a ChatGPT. Cara, um redator publicitário hoje que não usa ChatGPT, o cara é um maluco, entendeu? É um ilustrador que não usa ferramenta de imagem, a mesma coisa, tá? Porque ela acelera muito o teu trabalho. Só que aí, beleza, não é um disjuntor, do dia pra noite vão demitir, não, até porque tem erro e tal. Agora, esse tipo de telemarketing, por exemplo, quando pegar um certo nível de confiança, vai ser empresa que vai tirar a área inteira de uma vez, assim, entendeu? Vai deixar tipo 10% para garantir, quando tiver um pouco mais de garantia, vai tirar mais. Então, assim, é muito difícil prever o quando, mas já está acontecendo. Na área de tecnologia, principalmente, o CEO da Anthropic, ele fala lá que ele acha que em até 6 meses, 90% do código que roda aí mundialmente vai ter sido escrito por IA, e em até um ano, 100%. Entendeu? Só que aí ele não tá falando que não vai precisar de programadores, mas é que você não vai digitar código, né? O código naquele jeito que é feito. Você precisa do cara que é especialista em lógica de programação para ele olhar para aquilo e falar, para ter o senso crítico, né? Que é a mesma coisa, segurança. Assim, uma coisa que eu tenho gostado muito de fazer, falei com o Abrão outro dia, eu entro lá, eu gosto muito de usar Perplexity para escrever. E aí eu jogo um texto qualquer que eu escrevi lá, eu falo, agora cria o mesmo texto como se fosse, por exemplo, Tolkien, ou Paulo Coelho, ou não sei quem escrevendo. Você viu que eu falei do Summer essa semana? O Summerage? Cara, esse foi um caso bem interessante, sim. O Summer, ele trouxe, né, o Summerage, ele trouxe lá num grupo que a gente tá, a IA dele, escrevendo textos dele. Aí eu falei, cara, olha que uso bacana. Tipo assim, joguei um texto dele na Perplexity, falei, esse é o Summerage, esse é um texto dele e tal, agora escreva uma receita de bolo de cenoura como se fosse o Summerage. Incrível. Só que, cara, o que você falou, é uma ferramenta anti-bloqueio criativo. Não quer dizer que ela vai criar 100% de tudo pra você. Mas ela corta tanto caminho, e te deixa livre pra focar no que realmente importa, né? Tem os memes do, eu quero ver quando é que a IA vai lavar minha louça. Em algum momento... Já tá lavando. Já vai. Já. Só que só de ela salvar muito tempo de uma coisa que você tem que fazer, você já pega aquilo muito mastigado, então, putz... por exemplo, a pessoa que faz muito post de Instagram, né, cara? Se ela começa a salvar esse padrão ali, para ela escrever novos posts,
Cara, Muito eu rápido. tô fazendo isso. Falando algumas coisas, por exemplo, essa do Samiraj, ela destravou um novo pensamento na minha cabeça que eu achei bem importante, assim. Que eu entrei nessa, assim, as pessoas vão ter um aprendizado contínuo. Aí ele vende curso de escrita. Aí as pessoas estão entrando no curso para aprender a escrever como ele. Aí ele vai e disponibiliza a IA dele que escreve como ele. Vai ter gente que vai entrar no curso não para aprender a escrever, só para ter acesso à IA que escreve como ele. Provável. Então, o que eu penso talvez no futuro as pessoas não vão querer mais aprender nada que não seja aquele hobby dela. Ela vai querer uma solução pronta, entendeu? Então, o cara não quer aprender a usar uma ferramenta que cria apresentação. Ele quer uma lá que ele vai botar o tema, apertar um botão e vai criar apresentação para ele. Tá? Ele só vai querer aprender o que interessa a ele. O cara gosta de música, aprender música. Agora, se for qualquer outra coisa, que hoje a gente tem que aprender muita habilidade que a gente não quer. Tem gente que odeia inglês, não quer aprender inglês de forma alguma. Vai ter ferramenta lá que vai fazer tradução simultânea e o cara não vai precisar aprender. Esses não vão querer. Então, a gente está entrando numa era, talvez, que até a questão do aprendizado, as pessoas vão querer aprender cada vez menos coisas, vão querer coisas prontas, sabe? Uma funcionalidade pronta que faz uma coisinha específica ali e resolve o teu problema. Então, antes pro cara escrever como Samiraj, ele ia ter que dedicar horas, treinar. Agora ele vai lá, vai dedicar horas, vai dizer, puxa, não tô conseguindo. Aí joga na Sameria, sei lá o nome, e aí funciona. Falo, cara, será que eu ainda preciso? De Agir, né? Acho que é Agiar, entendeu? Agora, assim, você é um cara que, até pelo contexto do seu trabalho no digital, você precisa testar muitos limites, igual você mesmo falou do ChatGPT, né? Então, assim, a gente olha para o seu Instagram, cara, tem lá vídeo de tubarão, tem uma porrada de coisa ali que é o limite da criatividade, e você também tem as coisas mais tangíveis, mais vida real, assim. Você consegue lembrar de alguma coisa que seja bem vida real que você trouxe pra galera, que, tipo assim, explodiu a cabeça de quem te segue, que o pessoal falou, caraca, isso aqui é possível? Essa questão de avatar, tá? Avatar realista. Eu lembro que eu devo ter sido o primeiro brasileiro, talvez, que fez um avatar realista, porque eu tava acompanhando já os gringos ali muito de perto no Twitter. E é lá que tá onde tá todo mundo, quem quiser acompanhar a notícia da fonte de IA é no Twitter, tá? É lá que tá todas as empresas, os bilionários lá, os CEO, todo mundo tá lá. E aí eu vi um cara postando assim, criamos o primeiro avatar ultra realista. Eu vi o vídeo assim, eu fiquei, caramba, cara, que absurdo. Aí eu peguei e me inscrevi na lista de espera. Aí chegou um e-mail pra mim, com um vídeo. Aí eu cliquei no vídeo, abri no link. Olá, Danilo, tudo bem? Que legal. O CEO falando assim, eu falei, pelo amor de Deus, cara, que absurdo é isso? Aí eu já mandei na hora uma mensagem, falei, quero fazer, era $200 na época fazer o avatar. Dane-se, paguei. E aí, tanto que nesse dia eu mandei o meu vídeo de treinamento, eu contratei até um fotógrafo lá em casa pra filmar, né, e tal, com uma câmera boa pra fazer meu vídeo de treinamento. Levou 3 dias pra ficar pronto o avatar. E ficou. Quando eu postei esse avatar, teve cara muito grande assim no digital que me mandou mensagem e falou assim, cara, isso é um avatar? Eu falei, sim, cara, isso é um avatar. Entendeu? Porque o que acontece, né? Quem é produtor de conteúdo, o cara, de certa forma, é prisioneiro da câmera, né? O cara tem que ele gasta muitas horas do dia gravando coisa. Quem faz lançamento, eu já falei com um expert que fez lançamentos ultra multimilionários, o cara fala, eu odeio lançamento, cara, porque eu gosto de ser professor. Eu gosto de ensinar, eu não quero ter que ficar gravando vídeo de vendas, eu passo 90% do tempo gravando vídeo de vendas, entendeu? Agora não precisa mais. Se você fizer um bom avatar seu, um avatar de qualidade, você pode gerar vídeos infinitos, com a tua voz clonada, você pode estar viajando em outro país e tua equipe está criando conteúdo seu. Ou no máximo você grava o áudio para ficar mais natural. Só que o problema não é gravar áudio, o problema é gravar câmera, né? Você tem que ir para um lugar e se arrumar, sabe? Então várias vezes, por exemplo, teve uma época que eu me machuquei jogando basquete e eu não tava conseguindo pisar no chão, deu algum jeito ali no meu pé, e eu tive que ficar deitado, trabalhando deitado. Eu nem consegui gravar meus vídeos deitado. Eu comecei a gravar só o áudio no celular e usava meu avatar e postava. Caraca. E as pessoas não percebem, cara, não percebem. Se você não falar, só quem já é do meio, porque o avatar tem algumas limitações, ele tem alguns tells. Por exemplo, o avatar principal, tá? Porque agora já estão surgindo os outros ali que já escapam disso, mas no geral, assim, ele tende a fazer movimentos repetitivos, porque você é instruído a não fazer algum movimento específico, né? Que senão Brusco, você né? dizer assim, porque eu levo empresas de baixo para cima, daqui a pouco você vai estar dizendo assim, então, porque eu gosto de ir pra padaria, e às vezes eu gosto de... Aí o cara mete que tipo... não tem nada a ver com a fala dele, sabe? Então, esse é um tell de avatar. Se o cara tá fazendo um movimento que representa exatamente o que ele tá falando, aquilo não é avatar. Se ele tá dizendo assim, eu gosto de fazer passo a passo, então não é avatar. O avatar, ele vai estar fazendo um movimento aqui de mão, no geral. E aí as pessoas ficam duras também quando elas vão gravar, né? Então, às vezes, que é o vídeo de treinamento que faz todo o tchan do avatar. Se o cara gravar um vídeo muito durão, o avatar ele vai ficar durão também. Mas assim, é quem trabalha com isso que percebe. Quem não trabalha, vai só olhar e vai dizer ok. E tem gente que se comunica assim, tem gente que é mais durão mesmo, sabe? Sim. E aí pra esse cara, então, o avatar é lindo, porque é aí que não vão perceber mesmo que é um avatar, sabe? Então, esse foi um dos casos de uso que pra mim, já me poupa muito tempo. Vai chegar um ponto, talvez, que eu vou ter ali
automação, uma equipe que vai estar fazendo o conteúdo para mim direto, porque eu ainda gosto. Eu acho que uma das partes que eu mais gosto assim, de trabalhar é criar o conteúdo, gravar e tal. Mas pode ser que chegue um momento que eu não tenha mais tanto tempo para fazer isso. Aí eu vou criar um ou outro, o resto vai estar sendo tudo feito por IA, com a minha curadoria, com a minha aprovação do conteúdo e usando a minha IA com a minha voz, entendeu? E já tenho minha voz clonada, tenho meu avatar. Hoje dá para fazer um Black Mirror comigo. Se eu morrer, tem conteúdo suficiente na internet para fazer avatar meu aí e o meu conteúdo se perpetuar, entendeu? E isso daí é libertador para quem trabalha com digital. Principalmente para essa questão de conteúdo de vendas. Eu fiz recentemente alguns lançamentos e muitos vídeos de vendas eu fiz com o avatar. Entendeu? Eu peguei ali o roteiro, o script, aprovava, legal, tacava no avatar, fazia, mandava de volta, tá aí o avatar. Aí já tem alguns aplicativos que fazem umas edições automáticas aí que já quebram um galho, né? Que chega perto, vai para longe, não sei o quê. Já passava o vídeo do avatar lá e o vídeo tava pronto lá em 5 minutos, entendeu? Então isso é muito útil. E abre espaço para muito teste também, né? Só que por outro lado, eu tenho a sensação, e aí me corrija, que agora já sou eu estragando o convidado e dando a minha opinião. É isso. Que a gente vai jogar a barreira de entrada no chão. No chão, cara. A barreira de entrada do digital já é baixa. Na hora que a gente oferece infinitas ferramentas para as pessoas criarem conteúdo, a gente joga a barreira no chão. Concordo com você. A minha sensação é que vai ficar muito fácil entrar, só que a galera que for muito boa de curadoria ou de comunicação, ou que souber usar muito bem a ferramenta, vai diferenciar pra caramba. Porque eu acho que a tendência é a galera usar mal, assim, a galera na base usar mal a IA. E aí, tipo assim, fazer pedidos meio porcos, e aí o post vai ser blé. E aí a galera que usa bem, ou que é muito criativa na hora de pedir, eu tenho a sensação que vai destacar mais. Só que a gente tá brincando de futurologia aqui. Não dá pra ter certeza. Quando a gente olha hoje, quem tem a sofisticação de usar igual você usa, já sai lá léguas na frente, né? Em termos de poupar tempo e tudo. Quanto que você acha que no futuro a gente o que vai ter ligado do criador de conteúdo ser brilhante, tipo, ter uma comunicação brilhante, tipo um Samerage, e quem vai estar do lado dele é o cara que é o bom operador de IA, e o resto vai ser meio pasteurizado? Como que você enxerga isso, cara? Cara, isso é uma das coisas mais preocupantes do futuro, assim, para quem trabalha com conteúdo, porque a IA aprende. Tá? O fato de ela estar fazendo coisa hoje meio pasteurizada é temporário. Daqui a pouco ela vai estar fazendo perfeito. Daqui a pouco vai ter IA específica disso, que vai fazer um texto ultra criativo e vai ser criativa pra caramba, vai ter agentes. Aí quando você for falar pra IA, eu quero um post sobre tal coisa, não vai ser só o LLM, né, que é o modelo lá que vai fazer. Vai para um agente de criatividade, que vai pensar na melhor forma de abordar aquele tema, que vai jogar para um agente de gancho, que vai escolher o melhor gancho para iniciar, que vai jogar para um agente de corpo, que no final vai sair um puta de um post sensacional, entendeu? Então essa questão de, o conteúdo com IA, ele é pasteurizado, ele é massificado, isso vai acabar em breve. Eu tenho uma visão parecida com a do Gary Vee, que eu vi o que ele tinha falado e eu já previ um pouco isso. Ele falou que no futuro o conteúdo não vai valer nada. O que vai valer é a tua capacidade de fazer alguém consumi-lo. Tá? Então é a tua audiência no final das contas. Esse foi um dos motivos pelo qual eu quis virar uma autoridade em IA. Porque eu sei que quem tem audiência tá feito pro resto da vida. Por exemplo, a gente tem IA hoje que cria música. Beleza, criar música à vontade e tal. Só que o que acontece? Quem que tá muito feliz com isso? As ultrabandas, né? O Coldplay, o Red Hot. Por quê? Porque ele já tem público. Pra eles só ficou lindo porque agora eles podem fazer 20 álbuns por ano se eles quiserem ter gente pra ouvir. Agora, pra quem se ferrou? O pessoal que não é famoso, porque agora a concorrência aumentou absurdamente. Como você falou, a barreira de entrada é ridícula, tá? Então, com esse advento da IA, dessa questão do conteúdo, os grandes experts que já têm uma base, que já têm uma audiência, já são renomados, eles sempre vão ser ouvidos, as pessoas vão gostar dele. Agora, quem tá entrando vai ser uma briga de foice ali, cara. Foice no escuro. Preço, sabe? E aí que começa a entrar a criatividade. Aí é quando um vai ter uma ideia inovadora e vai se diferenciar dos outros, que acredito que não vai ter a ver com conteúdo, vai ter a ver talvez com experiência, com a curadoria, com um ângulo específico que vai mostrar o conteúdo, sei lá, entendeu? Aí realmente entra naquela vibe assim que a gente não sabe dizer. Mas o que eu consigo estimar é que o meio do caminho, de certa forma, vai ser apagado. Aí você vai ter a ponta da pirâmide e vai ter a base lotada de gente lá se estapeando, criando conteúdo automático. E é outra coisa, né? Que também até traz um pouco uma visão que eu tenho, que é talvez o declínio das redes sociais. Eu estava comentando isso um pouquinho antes aqui. Tá tudo tão automatizado. Hoje você vai lá, escreve no LinkedIn, você pode criar uma automação que posta para você. Tá? Eu tenho várias automações hoje rodando conteúdo meu. Aí hoje é diferencial, né? Porque pouca gente tem, aí eu consigo aproveitar disso. Agora, daqui a pouco todo mundo vai ter.
né? E aí, como você vai consumir um monte de conteúdo feito por IA, assim, aí, por exemplo, hoje eu fiz um post lá no LinkedIn, aí vem um comentário de um indiano lá. Que legal, Danilo, eu tenho muito essa sua visão. Você acha que isso será decisivo para o futuro? Eu falei, que foi IA que você viu, cara. Aí teve um cara lá que eu sigo que falou isso, e disse, olha, eu posto em fórum desde antes de rede social, e eu tô meio preocupado porque hoje, para mim, as redes sociais estão só bot, né? E aí, cadê a interação, sabe? Cadê o social da rede social? Entendeu? Um monte de bot interagindo com o outro. E aí, o mais interessante, um cara respondeu o comentário dele com um print do LinkedIn sugerindo 3 respostas prontas, né? É isso aí, então. Concordo com você. Aí eu falei, não, cara. Aí é até irônico, sabe? Mas isso é uma verdade. Então, o que acontece? As pessoas, eu acho que uma das coisas mais importantes que elas têm que fazer é criar suas bases de audiência e ser dono de alguma forma desses contatos para você ter com quem você vai falar, porque é isso que vai importar. O fulano de tal que tem 30 milhões de seguidores, se ele criar música, ele tem 30 milhões de pessoas para ele mostrar, entendeu? Então a música dane-se, porque música boa todo mundo vai criar, apertar um botão, ele vai ser uma música boa. O que vai interessar é o teu canal de aquisição. Como você vai fazer aquilo chegar a mais pessoas? Isso vai valer para tudo, inclusive produto, software, entendeu? A gente está entrando numa era de produtização absurda, assim, que tipo, todo mundo vai criar software. Sim. Entendeu? Você vai criar o seu. Eu já estou criando, por exemplo, eu não sou programador e assim, eu criei um aplicativo para mim para editar meus vídeos. Que como é que eu gravo, né? Eu gosto de gravar para não perder tempo. Então eu faço assim: olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Gato. Aí eu paro assim para pensar no que eu vou falar em seguida na mesma posição. Porque aí depois quando eu cortar esse silêncio, né, vai continuar, né? E agora eu resolvi falar tal coisa e aí eu parei de ter ideia, eu paro aqui. Eu olho assim pro lado e eu continuo. Aí, ou seja, para mim, essa parte de fazer a edição do vídeo era simplesmente uma questão de ficar cortando silêncios. Isso demora pra caramba, né, quando você tá editando. Aí eu falei, quer saber? E tem uns programas que fazem, só que é complexo, é pesado, sabe? Eu falei, já sei, vou pedir pro ChatGPT fazer um editor de silêncio pra mim. Expliquei pra ele o que eu queria, escrever um código Python, aí deu erro, mandei de volta, aí ele falou que podia ser o erro, que talvez era o decibel, eu falei, tem tipo tantos decibéis, então coloca um negócio pra eu digitar quantos decibéis eu quero. Aí, daqui a pouco, assim, meia hora, sai um sisteminha que eu aperto lá, abro uma janelinha, falo assim, onde está seu vídeo? Aqui, os decibéis que você quer, eu já pedi para ele vir padrão pelo que estava funcionando com o meu volume, eu aperto OK, vou tomar um café, fico enchendo uma barrinha lá. Quando eu volto, o meu vídeo está todo sem silêncio, automaticamente, assim, sabe? E aí, às vezes, eu tenho só que tirar um erro, sabe? Uma palavra duplicada que eu fiz, isso já me poupou um tempo enorme. Outra coisa, eu fiz um programa que renomeia PDF, eu dou workshop lá em grande empresa e 200 caras assistiram o workshop, aí eu sei gerar no Canva, por exemplo, em lote, tá, o certificado, legal. Só que aí vem com o nome assim, página 1, página 2. Eu falei, cara, se eu mandasse pro cliente, vai me xingar, né, cara? Vai ter que... Aí eu falei, mas eu também não vou ficar dando Ctrl-C, Ctrl-V. Fui lá no ChatGPT, cara, tem como fazer isso? Tem, faz o script em Python. Falei, faz aí que eu não sei Python. Aí falei, fez. Aí eu gerei um programinha, de novo, seleciono a pasta de todos os PDFs, seleciono o Excel, aperto OK, puf, PDF nominado com sucesso, eu entro lá todos, certinho. Adão, Abraham, não sei o quê, Bárbara, tudo certinho, assim, eu vou mandando pro cliente. Falo, cara, isso aqui vai virar, sabe o quê? Daqui a pouco você não vai usar nenhum programa pronto, você vai criar o seu de acordo com o que você precisa. Ou os programas vão ter que se adaptar. Você vai abrir um Photoshop, vai vir uma tela branca, ele vai dizer assim, o que você quer fazer? Ah, eu quero usar o Photoshop para desenhar. Para desenhar, vamos fazer assim, ó, vou botar uma tela branca aqui, você precisa de pincéis, eu vou montar aqui um dashboard para você só para desenho. Você gostou? Quer mudar alguma coisa? Não, é isso. E aí você vai ter um programa personalizado. Então, esses que têm interfaces complexas, você tem que aprender, isso vai se perder. Porque as pessoas vão poder fazer os seus próprios. Já tem cara na internet fazendo seus próprios programas para uso pessoal. Tem um termo chamado que é vibe coding, que é isso, né? De você não saber programar, pedir para IA e IA faz. Aí tem um pessoal de programação, e eu concordo com eles, que fala assim, não, isso daí tem que tomar cuidado porque ainda não está no nível de segurança que você pode divulgar. Eu concordo com eles. Eu não acho que um cara que não sabe nada de programação vai fazer um software e vai começar a querer vender por aí. Sim. Porque aí os caras vão lá, por exemplo, você paga por token, né? Quando você usa um chat GPT via API, né? Cada palavrinha que está sendo cobrada. Aí se você não fez nada relacionado à segurança, pode vir um cara lá e programar um bot para ficar falando com ele infinitamente, e depois quando você vê, você gastou 300 mil reais lá, óbvio que tem limite, mas ou então derrubou o limite ali do seu token, entendeu? Então quem não é da área não sabe disso. Agora, para você fazer para o seu uso pessoal, já dá para fazer e já faz um estrago enorme. Eu estou criando já um monte, por exemplo, eu tenho meu processo criativo para criar post, eu já estou agora fazendo um programinha que vai fazer exatamente o meu processo criativo, vai me entregar o post praticamente pronto. Olha a quantidade de hábitos que estão mudando das pessoas e as empresas não estão vendo, sabe? Então eu acho que às vezes mais do que você ficar olhando especificamente a ferramenta, é você ver os novos casos de uso que as pessoas estão destravando e como isso vai se projetar no decorrer dos anos, porque é aí que está o ouro, né? Quem aproveitar isso antes vai ter inúmeras oportunidades, quem não aproveitar, aí vai virar um monte de blockbuster aí, né? Danilo, o Abraão te perguntou de futurologia, né? E é sempre um tema que é interessante e que dá para falar sobre ele por infinitos espaços de tempo, assim. Porém, a gente sabe que você fala muito sobre isso nas redes sociais.
Em quais redes as pessoas podem te acompanhar, falando mais sobre o que vai acontecer com a IA, o que tem acontecido e o que está acontecendo? Perfeitamente. Então, eu tento trabalhar meu conteúdo para cada rede. Então, lá no Instagram, eu falo mais assim, tutoriais e notícias rápidas, assim, né? Então, porque é mais levinho. No YouTube, eu costumo colocar coisas mais complexas, né? Às vezes uma aula um pouco mais aprofundada, de alguns minutos a mais. Agora, para notícia e futurologia, né? Opinião pessoal minha, óbvio, é o meu podcast, né? Que é o Papo de IA, que como eu falei para vocês, quem me deu a dica foi o ChatGPT, que até estava falando assim, eu usei uma técnica bem interessante. Quando eu comecei a estudar, eu falei para ele, eu falei, ChatGPT, eu sou hoje um influenciador de finanças, eu tenho, sei lá, 200 mil seguidores, eu tô querendo mudar para IA, me diga, só que eu sou um dos primeiros, eu quero que você me liste aqui 20 oportunidades do pioneiro, que é aquela que só quem são os primeiros aproveitam, que quem entrar depois já não tem mais tão fácil assim. E aí ele me listou e uma delas era o podcast. Olha Isso só. nem tinha passado na minha cabeça, porque para finanças já tem, você chutava do que é podcast de finanças. Total. Então nem chego, é óbvio, mas não ia passar na minha cabeça tão cedo. E aí quando eu olhei, eu falei, cara, é verdade. Aí eu fui pesquisar e tinha um podcast que era pra TI, totalmente programação, algoritmos e tal. Eu falei, cara, e o que eu acho que é o que as pessoas vão querer, que é a notícia do dia a dia, o que vai mudar, visões aí futuras, opinião, não tem, eu vou criar. E aí, pouco mais de um ano lá virou o primeiro lá do Spotify. E agora ele fica sempre oscilando lá nas primeiras posições. Então, é exatamente o que as pessoas estão buscando hoje, né? Então, aí eu acho que é isso. É o podcast para notícia e tendências e tudo mais, que eu faço essa Podcast no curadoria. Spotify, Papo de IA. Isso, Spotify, Papo de IA, tanto no Spotify quanto no YouTube. Agora eu tô querendo expandir para os outros também. E @o Danilo Gatto no Instagram, no YouTube no LinkedIn e no X. Eu tô começando a fazer conteúdo para todas as redes, sempre tentando trabalhar um pouco para aquele estilo lá da rede específica. Danilo, cara, essa é uma conversa sem fim. Eu já deixo o convite aqui, pra você poder voltar, pra gente voltar a falar disso, pra gente entrar mais no ferramental. Porque hoje a gente discutiu muito o que acontece, o que vai acontecer, pra onde vai. Já fica convidado, velho, que a gente volta um dia pra falar só de ferramenta, pra gente poder dar dica pras pessoas. E as pessoas já sabem aqui, cara, o nosso conteúdo é bom. A gente só precisa de chegar até elas. Então, a notificação é a parte mais difícil. Então, volta aqui, porque 2 vezes por semana a gente tem conteúdo. Você sabe que o conteúdo é sempre bom. Então, 2 vezes por semana a gente tá aqui. Um beijo, a gente se vê na próxima. Obrigado, Danilo. E fica de olho, hein? É IA, fi. IA é brabo.